Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h23, 6h23. Muito bom dia a você, a paz do Senhor, a você que continua conosco. Agora no pós-madrugada já recebemos a nossa porção diária, o nosso maná diário, que é o culto de madrugada, que vai de 6 às 6h15. E agora estamos abrindo oficialmente o pós-madrugada, esse momento onde conversamos com os pastores sobre o tema trazido, o tema da palavra, da mensagem trazido na madrugada. E hoje aqui o pastor Alex trouxe o tema no livro do profeta Isaías, capítulo 30, verso 21. Mas antes da gente dar o start inicial aqui, deixa eu pedir aqui alguns pedidos de oração. Oração em favor do nosso irmão César, lá de Criciúma, no sul do país, né? Nosso querido pastor Erli tá me pedindo aqui. E eu já mando um abraço aqui ao meu querido pastor Erli, lá de Florianópolis. O César, ele caiu de uma altura, bateu a cabeça no chão, teve traumatismo craniano, ainda está em coma, ele estava na UTI, tá, do hospital, e a situação dele era muito delicada, mas graças a Deus houve uma evolução no quadro. E a informação que nós tivemos através do pastor Erli é de que ele está evoluindo, né, para sair da UTI e já ir para o quarto. Isso é muito bom, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu continuo pedindo aqui que os irmãos continuem orando pelo César, lá de Criciúma, está no hospital, para que a bênção seja completa, né? E hoje, amanhã, ele possa ir melhorando, até voltar para sua família. Amém, queridos? Vamos orar pelo nosso irmão César, lá de Criciúma. Também oração pela irmã Ana Keren, ela é aqui de Vila Velha 4, pastor Figueiredo. Isso, quem está lá, o pastor Figueiredo. A Ana Keren precisa fazer um tratamento, ela tem uma enfermidade e não estava conseguindo vaga no hospital para ser internada, mas glória ao Senhor, a igreja orou e o Senhor atendeu, ela conseguiu essa vaga. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E já vai começar o seu tratamento. E Deus vai operar uma grande bênção, tenho certeza. Ela é filha do diácono Cosme e da irmã Simone. E, pois não, pastor Winston. Como é que é o nome dela? Ana Keren, né? O Senhor abriu as portas, ela conseguiu o tratamento no Hospital das Clínicas. Agora o início é a fase do tratamento mesmo. Amém. Ela tem distonia cervical. Amém. O Senhor está lutando contra essa enfermidade, e o Senhor já está abrindo as portas, já está abençoando a nossa irmã. Muito bem, queridos. Também um pedido de oração em favor da irmã Cássia, lá da Vila Laís, São Paulo. Vila Laís é São Paulo, não é? É isso mesmo. E a irmã Cássia, e também ao irmão Mário, ambos, né? A irmã Cássia está com muitas dores da coluna, nas articulações. E o irmão Mário, pela saúde emocional e física dele. Vamos orar por esses irmãos lá de São Paulo, que precisam das nossas intercessões, das intercessões da igreja. Queridos, hoje é aniversário do Carlos Alberto, aliás é amanhã, mas como amanhã é feriado nacional, nós vamos antecipar aqui os parabéns, né? Os abraços. O Carlos Alberto, pastor, conhecido como Pastor Beto, carinhosamente conhecido como Pastor Beto, lá de Fortaleza, no Ceará. Quem está mandando um abraço para o senhor é a sua esposa, a irmã Samara. E claro, nós não íamos perder a oportunidade de abraçá-lo também. Então, um grande abraço ao pastor Carlos Alberto. Pastor Beto, pronto, pastor Beto, grande abraço, felicidades, viu? Nesse dia especial para ti, querido. Um abraço. Também um abraço ao Wagner, está aniversariando o Wagner, nosso irmão Wagner, esteve aqui no seminário passado, Unidos em Família, ele e a esposa. Ele é de Joinville, Santa Catarina, está aniversariando hoje. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, tá bom, Wagner? Deus te abençoe, muita saúde física e espiritual para ti, tá bom, meu querido? Também quem está aniversariando é a Camila, lá de Mirabela, Minas Gerais. Ela é esposa do diácono Hudson, lá de Mirabela, Minas Gerais, recebendo aqui o abraço do seu esposo, viu, Camila? E também nossa aqui da Rádio Manaim. Que Deus te abençoe, minha irmã. Felicidades. 6h27. Agora sim, nós vamos abrindo o nosso pós-madrugada. E hoje estamos recebendo aqui o pastor Alex, o pastor Cleto Rossetti, pastor Winston Debs e pastor Fernando Almeida. O texto trazido pelo pastor Alex
livro do profeta Isaías, capítulo 30, verso 21, diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Meus queridos, o pastor Alex explanou bem essa palavra, mas eu quero só contextualizar aqui para a gente dar iniciar aqui. O profeta Isaías, ele profetizou que o povo de Judá seria disperso por causa da sua rebeldia. E essa palavra é uma palavra profética e aponta para um projeto de salvação. Resumindo aqui, né? A palavra de Deus ela é luz para o nosso caminho. É uma bússola, vamos colocar assim, é uma bússola que indica o caminho da vida. Deus nos mostra o caminho que faz viver uma vida eterna. E o interesse do Senhor, não há interesse maior no Senhor que não seja a felicidade de cada um dos seus filhos. A minha, a nossa, a sua felicidade. E aqui o Senhor está mostrando que só há um caminho. É o caminho. Este é o caminho. Andai nele, sem vos desviardes para a direita nem para a esquerda. E aqui está falando profeticamente do Senhor Jesus, pastor Alex. Ele é o caminho, artigo definido, não há outro, não tem outro subterfúgio, não tem outro atalho para que você em casa possa entender. Só há um caminho. O Senhor Jesus disse assim: olha, aquele que vem a mim, que vem ao Pai, né? Porque ele é o caminho que conduz à salvação eterna. Paz, Senhor, pastor. Pai do Senhor, Pai do Senhor, todos os amados irmãos. Na verdade, nós percebemos que essa experiência que o povo teve ali no passado, na verdade, eles eram o povo de Deus. Eles já tinham visto todos os sinais, maravilhas, os grandes prodígios que Deus havia operado em favor deles. E se formos olhar pela razão, eles não teriam motivo algum para negligenciar aquelas informações da parte de Deus, porque verdadeiramente Deus já havia dado respostas, já havia operado sinais visíveis àquele povo, né? Tirando-os da escravidão, operando sinais, maravilhas. E nós percebemos que muitas vezes, apesar de as pessoas elas receberem o favor de Deus, elas ainda assim, elas negligenciam o chamado. Ainda assim, muitos recebem bênçãos, recebem sinais, mas abandonam, deixam de obedecer, deixam de trilhar este caminho de salvação. Mas nós não podemos nos esquecer que, da mesma forma que há o benefício àqueles que obedecem, há o juízo para aqueles que negligenciam. Mas o objetivo de Deus sempre foi fazer com que o homem alcançasse bênçãos, para que o homem pudesse ser salvo. Deus não se alegrou quando Judá se desviou, quando Israel se desviou do caminho. Por isso que ele enviou a profecia, por isso que ele usou os profetas. Para quê? Para trazê-los de volta, né, para que eles pudessem retomar aquele projeto de salvação. Naquela ocasião ali, Isaías estava profetizando para o povo, usado por Deus. Nos nossos dias, o Espírito Santo, né, que testifica toda a obra que Jesus realizou, para que também o homem que um dia se desviou deste caminho possa encontrar no Senhor este caminho que vai conduzi-lo à vida eterna, à salvação. Muitos, às vezes, até já tiveram experiências, já caminharam, já serviram, já foram abençoados de alguma forma por Deus e talvez podem não estar trilhando neste caminho. Mas o conselho do Senhor é para que nós não nos desviemos, para que nós possamos estar no caminho e não se desviar dele, permanecer. A obra de salvação é um projeto contínuo. Sou salvo para sempre, não. Todos os dias nós precisamos. Caminho é algo dinâmico, né? Ato e processo. Ato e processo.
Então, aquelas pessoas ali no passado, foi necessário que a palavra de Deus viesse a eles para que eles pudessem ser despertados e saber que não vai ser no mundo. Não é o Egito que vai resolver o problema de ninguém, né? Que é tipo do mundo que está aí, mas é o Senhor, através do seu Espírito Santo, através das profecias, os mistérios que têm sido revelados nesta última hora, essa grande mensagem de alerta que está sendo anunciado exatamente para quê? Para que aqueles que estão fora do caminho, eles possam retomar esta caminhada e saber que há um objetivo certo, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém. Pastor Cleto Rosetti também conosco aqui nessa manhã. Pastor, o contexto desse capítulo nos mostra, o senhor está falando ali, para o povo sair do domínio dos assírios, porque eles estavam debaixo de um domínio do povo assírio. Eles tinham sido levados cativos. E quem são os assírios naquela época, né? Ou quem eram? Os assírios, eles destruíram o templo. Eles destruíram Jerusalém e o templo em 586 a.C. E eles tornaram-se um povo. Eles eram, como eu vou falar aqui? Eles eram um povo muito duro. Duro, acho que é a palavra que dá para as pessoas entenderem. Era um povo muito duro, muito cruel. Eles tornavam cativos aqueles que não concordavam com aquilo que eles pensavam. Adoração a outros deuses, coisas que Deus abominava e que abomina até hoje. E que o povo de Israel, por ser rebelde e desobediente, caíram na mão dos assírios. E o Senhor está falando, olha, esse povo, para os irmãos entenderem, esse povo, o povo dos assírios, quando eles prendiam alguém, como foi o caso aqui de Israel, eles usavam de decapitação. Não vou entrar muito aqui nesse detalhe. Mas ele era um povo cruel. E isso mostrando como o adversário, ele faz, que ele não tem misericórdia, quando a pessoa é rebelde ao Senhor, a palavra do Senhor, e cai na mão do adversário. O adversário não tem misericórdia. Então, mas o Senhor não. O Senhor usa de misericórdia, mesmo o povo sendo rebelde, o povo não ouvindo o Senhor, o povo não querendo escutar o Senhor. O Senhor usa de misericórdia. O Senhor mostra profeticamente que viria um Salvador, que iria resgatar, ia derramar graça, misericórdia, ia tirar o povo da mão das garras do adversário. O Senhor estava mostrando ao povo de Israel, mas também mostrando para nós hoje, que é um projeto de salvação para a vida do homem, para que o homem não caia nas mãos do adversário, antes que ele possa herdar a vida eterna. A paz do Senhor, mas para herdar a vida eterna, tem que andar no caminho. E o caminho é o Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Cleber. A paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor a todos. Na realidade, quando nós falamos a respeito do projeto Salvação, nós estamos falando de um caminho absoluto, ou seja, um caminho a qual você falou assim, que não existe outro caminho. E nesse caminho, permeia em todos os momentos na caminhada do povo as profecias do Senhor. Que a profecia do Senhor, ela não está sujeita a nenhuma ação emocional do profeta, mas ela é gerada pelo Espírito de Deus e é justamente para a conservação daqueles que estão no caminho a qual o Senhor tem preparado. É lógico, todas as vezes que há um desvio, Deus também, da mesma forma, assim como o pai corrige o filho, ele também corrige aqueles Amém. que estão nesta caminhada. E para isso, às vezes é necessário que se cumpra também a profecia, mesmo como você falou, que foi usado os assírios para poder despertar o povo, né, do caminho errado que eles estavam. Da mesma forma o Senhor também fala, mas quando vir os filhos, a obra das minhas mãos do meio se santificarão. Então, o Senhor, ele promove uma situação de correção, ao mesmo tempo ele dá o escape para que as pessoas possam ser preservadas nesse caminho, o caminho ao qual o Senhor tem preparado. Porque diz a palavra, quem ouve a minha palavra e crê em quem me enviou terá a vida eterna. Ou seja, em todos os momentos, quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor,
mesmo em desvio, como o companheiro falou assim, por detrás, porque havia um desvio. O Senhor suscita todos os ensinamentos em nossos corações para que nós estejamos, vamos dizer assim, dentro do propósito que é o caminho que vai nos levar à vida eterna. É esse caminho que o Senhor tem preparado para nós e que a profecia é um despertamento para aqueles que estão, às vezes, em desvio e que precisam um alerta da parte de Deus. É o momento de reconciliar, é o momento de colocar a vida em ordem, é o momento de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É o momento de viver aquilo que nós falamos e falar daquilo que nós vivemos. Amém. Pastor Winston Depps, o pastor Carlos Alberto, aqui eu mando um grande abraço, ele aqui da região da área de Cariacica, aqui na Grande Vitória. Ele disse assim: Kleber, o salmista diz no Salmos 91, no verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não será atingido porque está no caminho. O Senhor Jesus é a nossa segurança. Ou seja, quando estamos no caminho, não estamos isentos de sofrer aflições, porque o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Nós seremos protegidos, porque o pastor está, como o Davi disse, né, ao nosso lado. O pastor até colocou aqui: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor usará de sua graça e misericórdia. Mas a pergunta que eu quero fazer para o pastor Winston o senhor alguma vez, o senhor já foi militar, o senhor mora ali em Domingos Martins, o senhor já alguma vez já foi para um destino? E aí, hoje em dia o pessoal usa GPS, né? Mas mesmo GPS às vezes leva para um destino errado, muitas vezes. Você já se perdeu ou errou algum destino, assim, local, uma cidade, algum endereço? Antigamente o pessoal usava bússola, né? Para não errar o caminho. Hoje é o GPS, mas o GPS às vezes falha. E a bússola também, se tiver o imã, alguma coisa assim, pode atrapalhar. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando isso ocorre, quando você erra o caminho, é preciso corrigir a rota. Muitas vezes fazemos isso hoje em dia no GPS. Eu estou falando de GPS porque as pessoas hoje em dia, até os mais jovens, vão entender melhor. Você traça um caminho para você chegar, muitas vezes o caminho está interditado e você tem que refazer a rota. Ou então você vai de cabeça, não conhece esse caminho. E aí tem que refazer para chegar ao local definido. Do mesmo modo, o Senhor, ele nos guia. Muitas vezes pegamos o caminho errado e temos que refazer essa rota, porque esse caminho que estamos seguindo não vai dar a lugar nenhum, ou em lugares de dores, como o louvor que nós cantamos, em caminhos de dor. Eu andava, não é? Mas o Senhor, então, como diz o texto, nos falou através do seu Espírito Santo o caminho seguro, o caminho correto, o caminho que nos conduzirá em segurança até a eternidade. E esse é o caminho. Mas já aconteceu isso com o senhor? Tem que refazer a rota, pastor? Paz, senhor. Pai do senhor Kleber, pai do senhor pastor Cleto, pastor Alex, pastor Fernando de Almeida, pai do senhor, irmãos que estão nos ouvindo. Os irmãos me perdoem a voz de locutor, mas uma crise alérgica que me pegou. Não, mas tá bonita, a voz desse grave tá bonita. É alergia, fiquem tranquilos. Os irmãos, eu entendo o seguinte, irmãos, eu nunca passei por isso não, graças a Deus, assim, fisicamente, materialmente falando, até mesmo porque eu sou farmacêutico, né? Podia me perder dentro da formação sanitária ali, do 38º BI ia ser difícil, né? Mas na vida da gente, a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parecem bons caminhos, e muitas vezes essa primeira parte desse versículo é interessante porque nós escolhemos por aquilo que vemos, que conhecemos, né? Por aquilo que nos chama a atenção. A concupiscência do olhar é um negócio muito difícil e escolhemos sempre mal. Escolhemos muito mal e são caminhos que levam à morte, ou seja, até mesmo aquilo que a gente acha que é bom termina com a morte. Alguns nos levam à morte mais cedo, que são caminhos pecaminosos, e alguns caminhos que nós levamos, nós escolhemos,
São caminhos até bons aos nossos olhos, mas são caminhos finitos. Mas a palavra, ela fala de um caminho mais excelente. E o Salmo 119, verso 105, né, nos ensina a andar nesse caminho. Porque lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho é a tua palavra, a palavra de Deus. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a fé que ela gera em nós, nos faz caminhar, diante das provas, essa fé corroborada, a palavra não falta, a revelação do Espírito, os segredos, eles são manifestos todos os dias, e nós passamos a ter um caminho excelente. E você, quando tem esperança, irmão Alex, pastor Alex, a gente não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque quando você tem esperança num horizonte, você tem um alvo a chegar. Qual é o seu alvo? O nosso alvo é o mesmo alvo que Paulo. Combati o bom combate. Eu quero chegar e tomar posse da coroa da justiça, da coroa da verdade, da coroa, comer da árvore da vida, chegar nas mansões celestiais. Mas esse caminho só tem uma maneira de se chegar lá no final dele, pela fé. E essa fé, ela só vai passar a existir quando eu ouvir ou der ouvidos à palavra de Deus. Então quando a gente entra dentro da palavra, como nessa manhã, às vezes você vem para uma madrugada entristecido, vem triste, vem cheio de dúvidas, vem com petições, né? A madrugada, normalmente, ou são irmãos que vêm para orar, para buscar o Senhor, buscar dons espirituais, buscar entendimento na palavra, buscar para uma dificuldade familiar. Saiba que o Senhor vai te fazer a conhecer muito mais do que isso. Porque quando você passa a completar-se, dar ouvido à palavra, você transcende. Você descobre um caminho, como eu vou repetir de novo, mais excelente do que os caminhos que você escolhe e que te levam à morte. Quando você descobre e entra na palavra e passa a conhecer, você passa da morte para a vida. Então não são caminhos que levam à morte, mas são um caminho que leva à vida. Um caminho que leva à vida. E Deus, ele é reto e vai escrever sempre por um caminho reto. A palavra dele te leva sempre à retidão, ao descanso, ao folgar verdadeiramente diante de Deus. Esse final de semana nós tivemos aquela mensagem, né? Pastor Fernando trouxe essa mensagem no domingo à noite lá. Loucos, te pedis a tua alma, que tens a oferecer. Quer dizer, folga, alma, o texto fala ali naquela parábola. Quer dizer, você vai folgar naquilo que é do homem, nos caminhos que você cria, né? Ele quis criar um armazém para ele, um silo para ele, para... Finitos, vai acabar. Né? O próprio José lá no Egito, que era um servo valoroso, o silo dele era para 7 anos de fome. Mas quando a eternidade vem para você, o caminho e o armazém é o que diz a palavra. Eu sei quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso e sei que ele pode guardar em mim um depósito até o dia que ele quiser, um depósito de amor até o dia que ele quiser. O caminho que ele nos leva à santificação, à busca, ao crescimento da fé, ao entendimento da palavra, é um caminho mais excelente porque ele reserva em nós para viver uma eternidade com Deus. Aleluia. 100 vezes nesta vida e no porvir a vida eterna. Só me fez lembrar uma pessoa que teve que refazer a rota para encontrar e andar nesse caminho. E o senhor citou Paulo. Ele estava no caminho de Damasco. O caminho que ele escolheu, né? O caminho que ele escolheu. O caminho que ele sabia. Mas aí, quando ele teve esse encontro com esse Senhor da vida, com essa luz, ele teve que corrigir essa rota. E aí, ele fala, olha, prossigo para o alvo. Qual o alvo? Vamos para a eternidade. Kleber, é interessante que a correção do caminho, às vezes não, ela sempre requer renúncia. É um caminho de renúncia. É um caminho de renúncia. No caminho da fé, a renúncia tem que ser constante, a renúncia do eu. A constância da renúncia te faz crescer dia após dia.
Quando você renuncia a si mesmo, é você negar-se a si mesmo, porque quando você se nega, você dá espaço para quem? O Senhor. Para o Senhor, para o Espírito Santo, para a palavra que te guia, e ela te impulsiona a andar por um caminho maravilhoso. A doutrina você começa a descobrir. Olha como nós temos descoberto, né, pastor Cleto? No livro de Cantares, redescoberto e descoberto coisas novas, relembrado dos seminários, mas coisas maravilhosas assim, aplicadas ao tempo profético que nós temos vivido, que tem nos feito realmente estar preparados para a volta de Jesus. A palavra viva, não só sendo falada, mas vivida todos os dias. Como diz o nosso companheiro, pastor Gideon Tiller, quem não vive a palavra viva, quer dizer, quem não está na palavra viva, tem uma morte eterna. Pastor Fernando Almeida. Pastor, o salmista diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Entregar o caminho é colocar os seus planos nas mãos do Senhor. Mas isso entregar o caminho ao Senhor, isso indica confiança. Confiança, me referindo aqui à fé. Confiança é fé. O que fortalece a confiança é a fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ouve a palavra, mais a palavra ela entra no nosso coração, na nossa mente, mais confiamos no Senhor, porque a confiança é um processo de conhecimento do Senhor. E precisamos confiar em Deus para discernir, até entender qual é a voz que está falando, né? Olha, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar em um caminho. Essa é a voz do Espírito Santo. Mas para ouvir essa voz, nós temos que conhecer o autor dessa voz, né? E para conhecer, temos que nos debruçar e aprender, ler, ouvir a palavra do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fernando. Pai do Senhor, pastores, Alex, Cleto, Winston. Pai do Senhor, os nossos queridos irmãos que estão conosco aqui no pós-madrugada. O profeta Oséias, né, você me fez lembrar, diz assim, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então você conhece o caminho e você passa a andar no caminho, né? Quanto mais você anda, você vai conhecendo os mistérios, os segredos, as maravilhas, né? Tudo aquilo que o caminho te proporciona. Você falou aí da entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu estou dizendo assim, eu não tenho mais caminho. Meu caminho é o Senhor agora, eu entreguei para ele, né? Eu não tenho. Qual é o seu caminho? Eu não tenho. Se eu entrego alguma coisa para alguém, eu não tenho mais aquilo. Aquilo passa a ser do outro. Então, é isso que é a maravilha do Evangelho. A maravilha do Evangelho. Você citou Paulo aí, né? Quando você citou Paulo, eu lembrei dos sábios lá do Oriente que foram ter com Jesus, né? Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz assim, e retornaram para a sua terra por outro caminho. Quando o homem conhece a Jesus, o caminho dele muda. Até porque os sábios, eles foram procurar o Senhor Jesus e foram até Herodes. Caminho errado. E a Herodes disse assim, quando você encontrar, volte aqui. É verdade. E aí, por divina revelação, eles foram avisados num sonho para que retornassem para a sua terra por outro caminho. Então, quando o homem tem essa experiência, esse encontro com o Salvador, o caminho dele muda. O caminho de vida, não de morte, né? O caminho dele muda. Ele não vai mais para encontrar Herodes, ele vai para encontrar a vida eterna. E Herodes ali é tipo do inimigo. Tipo do inimigo. Que está ali para matar. Ele queria matar. O objetivo dele era matar. Né? Então, o pastor Alex citou na mensagem, né? Ele deu ênfase no andai nele. Né? Então, é isso que é a grande maravilha. Não adianta você saber que tem um caminho. Se eu quiser sair daqui e ir para Vitória, qual é o caminho? A terceira ponte. O caminho é aqui. Agora, eu só vou chegar em Vitória se eu andar nesse caminho, senão eu não chego. Não basta saber o caminho. Jesus é o caminho que Deus colocou à nossa disposição, que vai daqui desse mundo
para a eternidade. Eu só vou chegar na eternidade se eu andar nesse caminho, né? E o andar que é a batalha diária, é a luta diária, é a renúncia, como o Winston falou, né? É o conhecer e o prosseguir ouvir, conhecendo, né? O ouvir e pôr em prática. Então, essa é a grande luta nossa como servo, como igreja, né? É o andar contínuo, porque tem as adversidades, tem os obstáculos, tem as investidas, tem tudo aquilo que vem contra nós para nos impedir de prosseguir nesse caminho. Mas maior é o que está conosco, né? É Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai prover todos os recursos, né? Para que continuemos a nossa caminhada, que está no fim, né? Tá mais perto hoje do que ontem. Né? E breve nós vamos entrar no nosso destino, né? Os portais eternos vão se abrir e com o Senhor Jesus nós vamos entrar na glória, na eternidade. Amém. Pastor Alex, Davi disse assim, ele disse assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Davi, ele pede ajuda ao Senhor para sondar o coração dele, se havia algum caminho mau, que não lhe deixava mudar de vida. Muitas vezes no nosso coração há alguns caminhos que trilhamos na juventude, na nossa vida, e que esses caminhos, e aqui eu estou me referindo aqui a vícios, a tantas outras coisas que nos atrapalham a estar no caminho seguro, a estar no caminho que é o Senhor Jesus. Mas Davi, ele fala: Senhor, sonda o meu coração, me ajuda, se há alguma coisa em mim que me atrapalha, né? E guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração também, nessa manhã. Talvez muitas pessoas já trilharam nesse caminho eterno, se desviaram por alguma coisa, aí entra vício, a razão, enfim, conhecimento humano, não é? E sofismas, etc. Mas ainda é tempo de retornar ao caminho seguro, ainda é tempo de refazer essa rota, né? Para que possamos chegar, ou que a pessoa possa chegar até a vida eterna. Na verdade, eu até entendo que essa oração, essa sensibilidade que Davi teve, foi exatamente em função do decorrer da sua vida, ele ter sabido que em alguns momentos ele se pôs em caminhos que não agradavam a Deus. Perfeitamente. Essa análise, ela é feita diariamente, e Deus deu capacidade a cada um de nós, né? Nós temos sabedoria, entendimento, né? Sim. E em nós há o Espírito do Senhor que brama, né? Que nos impulsiona. Deus, ele quer, quando cria o homem, deixa a essência para voltar para a eternidade. E tem aquela parte, a verdadeira guerra, né? Tenta tirar o homem, carne contra espírito. Davi, quando ora, ele ora exatamente para quê? Ele sabia, na verdade, ele sabia que ele tinha alguma coisa que não estava ainda de acordo. Mas, para ele não achar que seria benefício dele, que ele era o importante e ele tinha experiência com Deus, ele ora. Porque quem melhor do que o Espírito Santo para convencer o homem do pecado? Na verdade, a obra de salvação... Só ele, né, pastor? A obra de salvação, ela se dá não é por convencimento, por razão, é por uma ação do Espírito Santo. E Davi ensina isso na palavra dele, né? Nesta oração que ele faz ao Senhor. Ele conhecia o poder de Deus, ele sabia que aquele Deus que operou grandes sinais podia transformar a vida dele, podia aperfeiçoá-lo, podia trazer temor, podia fazer com que ele fosse um pai melhor, um rei melhor, um servo melhor. E nós percebemos que essa inquietação que houve em Davi, quando já não era mais garoto quando ele fez essa oração, ele já era um homem vivido, já tinha tido experiências, maduro. O Senhor, ele tem feito isso conosco no decorrer desses dias. Fiz uma anotação aqui, você falou bastante de bússola. A bússola para poder tentar nortear as pessoas que estão fora do caminho. Nós estamos prestes a fazer um grande anúncio para o mundo. Dia 26, o Trombetas e Festas.
ele tem essa função, mostrar ao homem que está disperso diante dos sinais, né, que Deus deixou, para mostrar que há um caminho e que se nós não nos colocarmos na posição, se nós não aproveitarmos os sinais, os marcadores proféticos da volta do Senhor Jesus, o homem, ele perecerá. E o trombetas e festas é a voz do Senhor nessa hora, dizendo, ó, este é o caminho, andai nele. Nós estamos tendo a grande oportunidade, nós, a igreja da última hora, de levar essa palavra, né? De anunciar ao homem que o Senhor Jesus está às portas, que o Senhor Jesus quer salvar a humanidade, que ainda dá tempo, que a porta da graça está aberta, que há um novo e vivo caminho. É novo porque Jesus o inaugurou na cruz do Calvário, né? Não é o caminho da lei, das ordens, simplesmente das regras. Eu costumo dizer sempre o seguinte, nós fomos feitos para fazer boas obras, então o homem não tem direito de fazer nada de errado, não. Mas o Senhor Jesus, ele está nessa hora, através do seu Espírito, nos dando esta oportunidade, para que nós possamos fazer esta avaliação, assim como Davi fez, como você comentou aqui, né, na palavra. Vê se há algo em mim, que nós possamos também fazer esta oração. Senhor, o que eu preciso fazer para encontrar a salvação? Me liberta, me cura, faz eu entender, né, a salvação profética, não a salvação histórica, né? Até isso o homem conseguiu fazer, né? Tirar aquilo que é o profético, o santo, e trazer para interesses próprios. Mas não é esse evangelho que nós estamos, esse cristianismo, nós estamos pegando o evangelho eterno, o evangelho da salvação, que é o caminho que leva o homem para a eternidade. Muito bem, já pegando esse gancho aqui do pastor Alex sobre trombetas e festas, será no próximo dia 26 de novembro, né? Sem ser domingo agora, o outro domingo, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, e será um evento internacional, uma transmissão internacional, um alerta ao mundo sobre o momento que a humanidade vive, e também um evento sobre os acontecimentos atuais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Você quer saber mais sobre isso? Participe então do Trombetas e Festas, né? Você é o nosso convidado para estar em uma das nossas igrejas que está em Maranata, a mais próxima da sua casa. Pronto. A Kleber tem uma aqui pertinho da minha casa. É nessa aí mesmo. Você não precisa nem gastar gasolina, só atravessar a rua. Ou às vezes nem atravessar a rua, pegar a mesma calçada ali da sua casa. Tá bom? Você é o nosso convidado. Eu não posso, eu vou estar em casa trabalhando, não posso sair. Você pode assistir pelo YouTube, pela TV Manaim, pela Rádio Manaim, através da TV Web Manaim. Não tem desculpa, né? Você pode participar e vai ser uma honra para nós saber que você está participando conosco. Tá bom? Você é o nosso convidado, não perca. Deixa eu chamar aqui o pastor Cleto Rosetti. Vou até pedir para o nosso Josias Nunes, o nosso 02, que está aqui na técnica, se for possível, colocar o texto, no próprio texto de Isaías 30, versos 1, 2 e 3. Enquanto o Josias está lá na agilidade, colocando, pastor Cleto, o texto aqui em Isaías 30, verso 1, 2 e 3, diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. O que o senhor está dizendo com isso? Olha, não tome conselho do Egito. Vocês têm que tomar conselho do Senhor. Vocês não estão ouvindo o que eu estou falando, a boca de Deus, que é a palavra. Vocês não estão ouvindo o conselho do Espírito Santo. Que caminho vai dar isso aí? De vergonha, de confusão, de derrota. Agora, quando você ouve a palavra do Senhor, que é o texto que nós lemos aqui nessa manhã, a voz do Espírito Santo, que nos conduz em segurança no caminho reto, aí vai dar tudo certo. É mais ou menos isso, né, pastor? É verdade. Quando o companheiro estava falando a respeito do exercício, que é o exercício diário de todos os servos, pedi que o Senhor sonde o coração para ver se há alguma coisa má que precisa ser desvencilhado.
Eu falo que esse é o exercício do dia a dia. No dia a dia nós temos que verificar em nós o que está impedindo uma ação completa do Espírito Santo para que venhamos ser fidedignos na palavra. E nós nos vemos na sensibilidade de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Em todos os momentos ele estava atento àquilo que o Senhor estava falando. Assim como uma repressão aqui da parte do Senhor, também Davi nós vemos em alguns momentos também que Natan, tipo do espírito de profecia, entra na presença de Davi e fala: Davi, tem um homem que tem feito isso. Ele fala do homem pobre e rico, e o rico que lesou o pobre, né? E Davi ouve aquilo que Natan falou e de repente ele falou assim, Davi se coloca como juiz e fala assim: esse homem é réu de morte. Aí Natan vira para ele: esse homem és tu, Davi. E Davi vai na ponta do altar e pede misericórdia ao Senhor. O que nós queremos dizer com isso? Nós estamos olhando aqui a natureza do homem e a necessidade que ele tem da misericórdia de Deus. Diz a palavra que a misericórdia de Deus é o motivo de nos sermos consumidos. O importante é que o homem tenha essa sensibilidade de ouvir aquilo que o Espírito tem dito, ouvir aquilo que o Senhor tem dito, e possa se retratar diante do Senhor, se colocando diante do altar de Deus, para que Deus então possa usar da sua misericórdia para com a sua vida. Quanto àquilo que são o texto que nós citamos aqui, que é o texto do capítulo 30, os filhos rebeldes, mostrando a rebeldia de um povo, ou seja, que estava assim surgindo contra aquilo que era a vontade do Senhor. Isso às vezes nós vemos dentro da palavra em vários momentos. Às vezes as pessoas, por falta do entendimento, ou para talvez reafirmar o caminho próprio, né? Como foi falado aqui. Às vezes a pessoa quer realizar aquilo que é a sua vontade. O eu dele é tão grande que a vontade dele sobrepõe à vontade de Deus. E aí ele se insurge. Lembrando também que o Senhor, ele sempre nos mostra um caminho certo, como ele cita a casa dos recabitas, né, pela sua obediência, a sensibilidade àquilo que o Pai havia falado. Então nós temos em todos os momentos observar que Deus, ele nos alerta através da palavra, nos alerta através das profecias, para que nós venhamos ter um caminho voltado para a eternidade. Eu falo que é um caminho sem volta. Por que um caminho sem volta? Porque a palavra diz assim: ai daqueles que olham para trás, olham para aqueles que viram as costas para o Senhor. Então o caminho que o Senhor nos colocou é um caminho único, é um caminho que não vai nos levar à eternidade. E agrada o Senhor que nós venhamos estar cada dia prosseguindo. Amém. Com um firme propósito, que foi o propósito do Senhor Jesus, não foi isso? Jesus colocou o firme propósito de ir a Jerusalém. Para quê? Para morrer na cruz pelas nossas vidas, para dar a nós a oportunidade de eternizar a nossa alma, a esperança de estar eternamente com Ele. Firme propósito. A igreja, ela vem no mesmo caminho do Senhor, também com o mesmo firme propósito. Só que o firme propósito dela é em Jerusalém, mas Jerusalém celestial. Aleluia. Né? Ela não vai passar por sacrifício, vai passar dessa morte para a vida, porque foi comprada pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Aleluia. E vamos colocar assim, a válvula de escape é o arrebatamento. É o arrebatamento que se aproxima. E estamos próximo desse grande evento. E a oportunidade nesse momento, trombeta e festa, é o despertamento da consciência daqueles que estão dormindo. Perfeito. E daqueles que não conhecem a profecia. Perfeitamente. É o Espírito Santo falando no seu ouvido. Pastor Winston Depps, o pastor Josué Merique, aqui eu mando um grande abraço lá no sul do país. Ele disse assim: Kleber, um mapa que fala com a gente é o GPS. É verdade. O pastor Josué Merique, ele é policial rodoviário federal. Então conhece tudo de GPS. Ele diz: olha, pode ser uma novidade para o homem deste século, mas para os servos do Senhor temos a palavra de Deus que desde sempre dirigiu o seu povo. Inclusive, há um outro paralelo interessante. Se errarmos o caminho deixando de atender ao conselho desse nosso mapa e nos arrependermos e buscarmos ao Senhor, o Senhor recalcula nossa rota. Mais frequentemente, é um caminho mais longo, uma volta maior do que o caminho inicialmente traçado por Ele, pelo Senhor.
Por isso, a obediência em cada conselho da palavra de Deus, em tudo que ela diz a palavra, né? É o caminho mais seguro e rápido para alcançarmos o bem que Deus preparou para nós nesta vida e também, por fim, a nossa cidade celestial. Obrigado, pastor. É isso mesmo. Deus traçou uma reta para nós. Aí nós pegamos caminhos alternativos, saímos do caminho, a gente vai dar uma volta maior. Menor distância. Não é? Entre 2 Entre pontos, 2 pontos é a reta. Mas o Senhor, ele pode recalcular essa nossa rota se você nessa manhã. Senhor, som do meu coração. Senhor, recalcula o que eu tenho que fazer. É isso. E o Senhor vai falar no seu ouvido o que você tem que fazer. Pastor Winston, o tema desse livro, Profeta Isaías, ele é expresso no significado do próprio nome Isaías. O nome Isaías é o Senhor salva, ou o Senhor é o Salvador. E é isso que Deus tem para nós, salvação. Esse é o principal projeto do Senhor para a vida do ser humano, salvação. Glória a Deus. Mas há um só caminho. Você saiu do caminho, você tem que voltar para o caminho. Você não tem que recalcular para ter um outro caminho mais longo, não. Você tem que voltar e se pecares, né? Se arrepende do teu pecado e volta para o caminho. É recalcular para você voltar para o caminho. Tem que voltar para o caminho, não tem que recalcular para ter um outro caminho mais longo para chegar no objetivo, não, porque aqui não é nem todos os caminhos levam a Roma, não. Aqui é um caminho que leva para o céu, que é Jesus. Tem até né? Só a gente... Mas fala de novo, Kleber. Eu acabei ficando aqui. Todos os caminhos, menos um, levam a lugar nenhum. Todos os caminhos, menos um, levam a lugar nenhum. Só tem um caminho que leva a salvação, o resto leva a lugar nenhum. O outro leva a lugar nenhum. Então, se você tropeçar, lembra que Deus, o pastor falou aqui muito bem, é Deus de misericórdia. O desejo dele, quando ele se revela a Moisés no deserto, ele bota Moisés dentro da penha e diz, eu sou um Deus de misericórdia. Êxodo 19, se não me engano. O Deus de misericórdia terá misericórdia de você. E colocou ele dentro da penha, dentro da rocha, e ali ele viu o Senhor depois que tinha passado, e a sua glória. E o que ficou para que fosse revelado ao povo era a expressão, eu sou, me enviou a mim, e a palavra marcada na perna, com pena de ferro, gravadas, para sempre esculpidas na rocha. Então, a palavra, ela é exatamente o segredo para esse buscar esse caminho maravilhoso para encontrar-se com o Senhor. Se você errou, se você tropeçou, a Bíblia fala que nós temos ali um advogado fiel e justo, que é Paracletos também, lá no livro nas cartas de Paulo, e que agora é com uma expressão de advogado fiel, aquele que está ao teu lado, e até mais, né? Porque vós sois agora templo do Espírito. Então ele não está só do seu lado, ele está do seu lado, está junto com você o tempo inteiro. E ele está por detrás de ti e te ajudando. O companheiro falou muito bem isso na mensagem. Ele está por detrás de ti, ele está te tirando da situação que você está. Eu sempre comento aqui, né, Kleber? É uma expressão, um exemplo maravilhoso, que são os 2 discípulos de Emaús. O Senhor foi atrás deles, andou com eles e falou com eles. E quando eles deram a oportunidade, que foi entrar na casa deles, ele partiu o pão, ou seja, ele mostrou, eu sou Jesus que morreu, partiu o pão fendido, pão rachado, né? Isso é recalcular a rota. Eles estavam indo embora. Eles estavam indo embora, mas voltaram pelo caminho que Jesus veio buscar para Jerusalém. Eles não foram para Jericó, para depois para Jericó. Não, eles voltaram pelo caminho que Jesus trouxe eles. Então, porque às vezes a gente acha, não é que o caminho é mais longo, o caminho é o mesmo. É que nós, quando saímos do caminho que é eterno, do templo, você entra num tempo de dor. Em caminhos de dor. Você entra num tempo de dor. E a dor te faz contar. A dor te faz contar. Dor é carne. É pecado, né? Então, deixa eu chamar aqui o pastor Fernando Almeida. Pastor, o plano de salvação do Senhor é revelado de maneira muito clara e abrangente aqui nesse que ele fala, olha, esse é o caminho. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda, é um caminho reto, um caminho seguro.
A expressão hebraica para revelar ou revelação, para revelar alguma coisa. Eu tava sentindo falta hoje do original. Hebraico, do original? Hoje eu tava sentindo. Não, eu falei, vai ter. Eu tenho que falar aqui. Ainda bem que foi pro nosso erudito aqui. Autoridade no assunto, pastor Fernando. Doutor em hebraico. E a expressão para revelar ou revelação, revelar alguma coisa no hebraico, é abrir os ouvidos. Abrir o ouvido no hebraico é usado metaforicamente como obediência. E aqui está. Que benção. Esse é o caminho. Não diz nem para a direita, mas sim. Então você tem que obedecer para que você possa permanecer no caminho. A obediência faz parte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, o Espírito Santo é o revelador desse caminho. Eu estava lembrando aqui, quando Israel saiu do Egito, a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor não os levou, não os fez ir pelo caminho da terra dos filisteus, mas os levou pelo caminho do deserto, fica perto do mar. Aí quando ele chega ali, não tem caminho, tinha um mar. Tinha um mar diante deles, não tinha caminho. O Senhor diz assim: diga ao meu povo que marche. Diz aos filhos de Israel que marche. Mas vai marchar onde? Aí a palavra do Senhor diz assim, e aí começou a soprar um forte vento oriental. E a Bíblia diz assim: ele soprou a noite toda. E ele abriu o mar e revelou para Israel um caminho ali. Era um caminho novo, Sim. que ninguém nunca tinha passado. Cada passo que Israel dava, ele pisava num lugar que nunca tinha pisado. Aleluia. Então, assim, esse é o caminho que Deus tem para nós. Aleluia. E é o vento ali, o sopro daquele vento a noite inteira, abrindo o mar ali, é o Espírito Santo que revela a cada dia para nós esse caminho. Porque nós estamos vivendo uma noite profética. Uma também. noite profética, exatamente. E o Espírito Santo tem soprado a E noite inteira. Só quando foi dia, quando Israel chegou do outro lado, o vento parou de soprar, o mar se fechou, o caminho se fechou. Ou seja, o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo será levado. Será levado. Então, assim, era um caminho novo, um caminho que ninguém nunca tinha passado, que ninguém conhecia, que ninguém sabia que tinha ali. Então, Jesus é esse caminho, essa nova forma de vida, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, Deus, quando nos chama, ele não chama para ir pelo caminho da terra dos filisteus, não. Não, verdade. Ele nos chama para que trilhemos com ele um novo e vivo caminho. Que interessante, Kleber, sobre o vento oriental, né? Do Oriente ao Ocidente, como um relâmpago, a volta de Jesus. A porta oriental, que é a porta do príncipe lá das muralhas de Jerusalém, está fechada. Sim. Mandaram fechar com Mandaram cimento, fechar, os árabes mandaram fechar. Mas Né? lamento. Sou descendente de árabe, mas não vai adiantar. Mas assim, está fechada lá para que o Messias não entre. E ainda colocaram um cemitério na frente da porta. Porque para o judeu é imundo pisar no cemitério. Mas olha só, a porta oriental, que é a porta do Messias, o vento é o vento oriental, o Oriente para o Ocidente, e o sol nasce aonde? No leste, no Oriente. E novas a todas as manhãs, né? Um novo e vivo caminho. As coisas se fazem novas todas as manhãs, toda vez que o sol... Na realidade, quando ele fala a respeito do caminho, né, ele está falando que não colocou pelo caminho das terras dos filisteus, era um atalho. Era. Mas Não tem atalho. Não tem atalho. Caminho de vida não tem voltamos atalho. lá naquela... Não tem atalho. GPS lá. Exatamente. Pastores, a questão do Oriente com o Ocidente fala da graça, da lei, da graça. Maravilha. E a palavra do Senhor diz assim, olha, os Mais céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Todos os dias nós vemos o sol nascer. É um caminho novo, um caminho de E luz. do Né? vento, Kleber, só para encerrar aqui, lá no Pentecoste a Bíblia diz assim: e ouviu-se um som como de um forte vento impetuoso. Então o vento lá
do Êxodo ecoando lá Lá em na Apocalipse. descida Glória a do Deus. Espírito Santo. Bom, depois dessa eu não tenho que falar Fio mais de nada. escarlata ali, ó. É, não tem mais que falar mais nada. Vamos colocar um louvor. Momento de oração. Nós vamos orar em favor dos motivos que o Senhor tem nos dado. Clamamos a Deus pelo poder que é no sangue de Jesus e oramos, Senhor Deus, em favor do Isaac, seu irmão Isaac, diácono ali de Castelo 1. Este dia vai passar por um exame. Também, meu Deus, oramos em favor do irmão César, lá de Criciúma. Senhor Deus, venha dar saúde. Irmã Ana Karen, Senhor Deus, coloca as tuas mãos. Também, meu Deus, a irmã Cássia e o irmão Mário, lá de São Paulo, da Vila Laís. Que o Senhor Deus venha atender as necessidades. Vai querer também a irmã Élcia, uma gripe muito forte, ali em Matipó. Que o Senhor Deus possa abençoá-la, Senhor. Diácono Olivério, de Aliberi 3. Coloca as tuas mãos, opera um milagre, uma bênção. Também, meu Deus, em favor da dona Zilka Debs. Que o Senhor Deus possa fazer com que haja uma bênção na vida dela, Senhor. Intercedemos, meu Deus, por favor desses irmãos que estão com problema de saúde. Que não falte, Senhor Deus, o teu cuidado também para os nossos irmãos que não estão aqui citados, mas que estão nos leitos de hospital, os idosos, têm passado momentos difíceis pela idade. Que o Senhor Deus coloque as tuas mãos, alegre os seus corações. Mas nós também, meu Deus, já te louvamos pela vida do pastor Carlos Alberto, pelo aniversário dele hoje. Louvado seja o teu nome por mais um ano de vida e por todos os teus servos que hoje completam mais um ano, Pai. Te louvamos, te adoramos, colocando diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Rádio Manaí. Muito bem, queridos, são 7h23. Um pedido de oração também aqui em favor do irmão Amantino. Ele é irmão da irmã Lúcia, daqui de Vila Velha. Ele está internado, está entubado, precisa de uma bênção do Senhor, precisa das nossas orações. Então peço aos irmãos que estejam orando pelo nosso irmão Amantino, para dar uma bênção à vida do nosso irmão, tá bom? Também hoje é aniversário do Santos Clementino. Ele é esposo da irmã Sebastiana, lá de Montes Claros, Minas Gerais, lá do bairro Santo Expedito. Um abraço para o nosso irmão Clementino. Ele está lá na roça, ouvindo a Rádio Manaí. Ô, glória a Deus. Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho aí, tá bom, irmão Santos Clementino? Tá bom? Cuida bem aí da roça, tá bom? O Senhor abençoe a sua vida, querido, nesse dia tão especial para você, recebendo o abraço da sua esposa, a irmã Sebastiana, certamente toda a sua família e, claro, nossa aqui da Rádio Manaí também. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Pastor, deixa eu me despedir aqui, temos 6 minutos. Pastor Alex, obrigado, pastor, por ter vindo aqui nessa semana, ter estado conosco aqui. E o Senhor possa abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua igreja, a sua casa. Paz, Senhor. Amém, Pai do Senhor. É uma honra podermos servir ao Senhor nesta obra. Muito feliz de poder estar junto com todos os irmãos e desejo a todos uma excelente semana de bênçãos na presença do nosso Deus. Amém. Pastor Cleto Rosete também. Pastor, obrigado por ter estado conosco aqui nesse dia. Deus abençoe. Um abraço a toda a sua família, a igreja onde o senhor está ali, pastor. E que as bênçãos do Senhor continuem recaindo sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Pastor, paz, Senhor. Amém, obrigado. É uma honra para mim também estar aqui com vocês. Sobretudo, discorrer sobre a palavra do Senhor e viver esse momento tão maravilhoso que o Senhor tem proporcionado para nós. Eu creio que em breve nós estaremos na eternidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, nós exaltamos e bendizemos o nome do Senhor por isso. Amém, querido. Pastor Winston Debs, nosso abraço a toda a sua família ali, a irmã Mike, toda a sua família, a Ana Clara, eu esqueço o nome da segunda filha. Lívia, isso. A Rafinha também. Fernando sabe. Isso.
Daqui uns dias o pastor Winston também vai estar ali em Gaivotas Azul. Paz, Senhor, pastor, obrigado por ter vindo aqui. Leva o nosso abraço aos irmãos lá de Vila da Paz, em Domingos Martins. Amém, amém, Kleber, pastor Alex, prazer conhecê-lo, pastor Cleto, pastor Fernando, nosso amigo. Hoje nós tivemos, na madrugada às 6 horas, uma pessoa muito especial que participou conosco, Kleber. Amém. Eu acho que talvez alguns conheçam, a nossa amiga Rafaela. Isso. Ela estava conosco na madrugada. Uhum. E eu queria mandar um abraço para ela, porque ela está ouvindo. Eu falei, fica ouvindo. Amém. Eu vou te mandar um abraço para o povo de Vila da Paz. E um abraço a todos os irmãos. Deus abençoe a muitos. A paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor. Um abraço à nossa querida Rafinha, neta do pastor Winston Depps, que é uma pessoa excepcional. Paz, Senhor, pastor Fernando Almeida. Daqui uns dias recebendo um reforço aí, pastor. Aí bota um passinho. Pai do Senhor, Pai do Senhor, pastores, Alex, Cleto, Winston. E é uma alegria estar aqui, né? Alex falou aqui, né, em off, né? Um maná, né? Um maná aqui de revelação, né? O pós-madrugada, a interação dos irmãos, a gente aprende muito aqui, muito mesmo. É uma bênção do Senhor poder participar aqui semanalmente, pelo menos um dia aqui, né? É uma bênção maravilhosa que o Senhor nos deu. Um abraço a todos e uma terça-feira aí abençoada para todos nós. Amém, 7 horas 28 minutos. Lembrando que amanhã, quarta-feira, é feriado nacional. A programação da Rádio Manaim certamente será no ar, obviamente, claro, sempre. Mas estaremos operando no módulo automático, só para que você possa entender. Mas amanhã teremos madrugada, sim, teremos madrugada sim, tá bom? A partir das 6 horas da manhã, aqui na Rádio Manaim. Lembrando a você que você pode acompanhar a madrugada, o pós-madrugada, pode rever, né? Se você está vendo agora, você pode rever novamente. Se você não viu, então, olha, eu não vi, Kleber, então você vai poder ver no YouTube daqui a pouquinho. A madrugada e o pós-madrugada vai estar disponibilizados, ambos estarão disponibilizados, né? Ambos os programas no YouTube. Você, a partir das 8 horas da manhã, você já vai ter acesso a esse conteúdo, perfeito? E sim, tem a live, hoje vai ter uma live, né? O Josias está me informando, uma live, a quarta-feira, quarta-feira uma live sobre arrebatamento. Olha, não perca, hein? Qual horário, Glória Josias, por favor? 9 horas da manhã ou 9 horas da noite? Da noite. 21 horas, perfeito, 21 obrigado. Quando? Amanhã, quarta-feira, 21 horas, nós teremos uma live. Novembro. Nós teremos uma live sobre arrebatamento. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, não perca amanhã, 21 horas, você vai poder acompanhar pelo YouTube, tá bom? O tema arrebatamento. Não tem tema melhor pra gente falar nesses últimos dias. Amém? São 7 horas. Também vai passar? Pela TV também, tá bom? E pelo YouTube. 7 horas 29 minutos. Nós temos aqui alguns segundos ainda, mas dá tempo de falar aqui. Trombetas e festas. Dia 26 de novembro, 11 horas da manhã, horário de Brasília, pelo YouTube, Rádio Manaim, pelos nossos canais oficiais digitais da Igreja Cristã Maranata. Você, um grande abraço, segue a nossa programação normal aqui no Bom Dia Manaim.